Pessoal, continuando aqui, eu vou falar com vocês agora porque eu posso resolver uma equação do segundo grau. Por que eu segui do segundo grau? O maior expoente da letra é 2. Uma equação do terceiro grau, porque o maior expoente da letra é 3. Usando fatorações. E observe que o que eu vou fazer aqui só é permitido quando o segundo membro for igual a zero. Igual a zero, igual a zero. Aí daqui a pouco, no decorrer aqui, eu vou explicando o porquê. Então, como vocês acham que eu ia resolver essa equação de segundo grau? A gente não sabe a forma de Bhaskara ainda, correto? Mas eu conheço técnicas de fatoração. Então eu vou usar as técnicas que eu conheço até agora para me resolver. Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui. X ao quadrado menos 5x igual a zero. O x não é um fator comum? Se ele é um fator comum, eu vou colocá-lo em evidência. Ok? X ao quadrado dividido por x deu x menos 5x dividido por x deu 5. E isso aqui igual a zero. Então, muita atenção agora. Eu tenho um produto de dois termos. Ó. Um produto onde a resposta desse produto é zero. Se eu multiplicar esse com esse, a resposta tem que dar zero. Então eu tenho duas hipóteses agora. Muita atenção. Ó. Se esse x for zero, quanto que é zero vezes x menos 5? Não importa o que vai acontecer aqui. Se eu estou multiplicando por zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então está aqui. Ou a outra hipótese. Se o x menos 5 for zero, tampei com a mão. Ó, quanto é x vezes zero? Não importa o valor do x, o x pode assumir qualquer valor. Quanto que é x vezes zero? Dá zero também. Então aqui eu tenho as duas raízes. Se a equação de grau 2 pode haver até duas raízes. Então eu tenho x igual a zero, é a primeira, né? X igual a zero. Ou a segunda, x menos 5 igual a zero. X menos 5 igual a zero. Passo 5 para cá, negativo, ele vai ficar positivo. Então a solução dessa equação é 0 e 5. Ah, por que são duas? Porque a equação é de grau 2. Pode haver até duas. Ok? Pode haver até duas. Então tá aí as duas raízes. Então só posso fazer também quando for zero. Ah, Rogério, se no lugar do zero fosse outro número, 24, que os meninos gostam aí. Ok? Não pode fazer isso. Aí não pode. É só quando for zero. Se for outro número, eu não posso usar esse processo. Tranquilo? O segundo aqui. Y ao cubo mais y ao quadrado menos 10y menos 10 igual a zero. Ok? Então, observe que o segundo membro é igual a zero. Então, eu vou fazer a fatoração em primeiro lugar. Então, eu tenho... Vou agrupar, né? Porque não tem fator comum igual era ali. Aqui eu tinha fator comum, aqui não. Observa os 4, tem fator comum? Não tem. Y, 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 aqui não tem. Então não é fator comum. 10, 10, aqui não tem. Então não é fator comum. Então eu vou fazer agrupamento. Qual é o fator comum aqui, gente? É y ao quadrado. Coloca em evidência. Y ao cubo dividido por y ao quadrado deu y. Y ao quadrado por y ao quadrado vai dar 1. Qual é o fator comum aqui? É o menos 10. Vou colocar ele em evidência. Menos dividido por menos mais 10y por 10, y. Menos dividido por menos mais 10 por 10, 1. Isso aqui igual a zero. Tranquilo? Agora é o seguinte. Ó. Y mais 1 e y mais 1 é o fator comum. Então eu vou colocá-lo em evidência. Y mais 1 vai ficar em evidência. Está aqui. Ok? Vou abrir um parênteses. Isso aqui é igual a zero. Tudo isso aqui dividido por esse vai dar y ao quadrado. Menos. Tudo isso aqui dividido por esse vai dar menos 10. Igual a zero. Então, atenção agora, gente. Eu tenho um produto de dois termos. Ó. Y mais 1 vezes y ao quadrado menos 10 igual a zero. Correto? Logo, se é igual a zero, coloca zero aqui no lugar do y mais 1. Quanto que é zero vezes qualquer coisa? Zero. Então a primeira hipótese, y mais 1 igual a zero.
Agora coloca zero aqui no lugar do y ao quadrado menos 10. Quanto que é y mais 1 vezes 0? Deu zero. Ou y ao quadrado menos 10 igual a zero. Beleza? Então, resolvendo, vou jogar esse 1 para cá, vou jogar esse menos 10 para cá. Então, o y vai ser menos 1, beleza? E aqui o y ao quadrado vai ser 10. Agora eu pergunto, gente, toma cuidado. Qual é a operação inversa da potência? É a radiciação, né? Então eu vou falar que y vai ser a raiz quadrada de 10. Só que quando aqui for par, gente, vamos acostumar, eu preciso colocar mais ou menos. Quando aqui for par, de novo, operação inversa da potência, radiciação. Se aqui for par, eu coloco mais ou menos. Eu vou explicar. Então aqui eu tenho as outras duas raízes. Ó. Y é menos raiz de 10 e y é mais raiz de 10. Então são três raízes. Ó. 1, 2, 3. Por quê? Porque é uma equação do terceiro grau. Pode haver três raízes reais. Ah, por que você está falando pode haver? Porque às vezes não tem. Às vezes uma delas não é real. Pode haver duas, até duas. Por que pode haver? Porque às vezes não é real, ok? Pode haver duas iguais. Aí depois nós vamos estudar isso mais para frente. Tranquilo? Por isso que eu estou falando pode haver. E aí eu vou explicar o porquê do mais ou menos. Imagine que eu coloque, vou colocar aqui no alto. Imagine que eu coloco assim, y ao quadrado igual a 9. Por que que sempre que aqui for par, quando eu falo par, 2, 4, 6, eu preciso colocar mais ou menos a operação inversa da potência e radiciação? Nesse caso aqui, mais ou menos 3. Porque 3 ao quadrado é 9. E menos 3 elevado ao quadrado também é 9. Então sempre eu vou ter duas respostas, uma positiva e uma negativa. Porque eu estou elevando a um expoente par. Tranquilo? Então acostume com isso. Sempre que eu for fazer esse tipo de operação, ó, aqui é uma potência, eu faço a inversa, que é a radiciação. Se o expoente for par, coloca mais ou menos. Uma resposta negativa e uma positiva. Então a solução disso aqui, gente, vai ser menos raiz de 10, menos 1 e mais raiz de 10. Coloquei em ordem crescente, ficar bonito, né? Bem bonitinho. Então tá aí as três raízes, beleza? Esse processo que eu estou utilizando aqui é quando o segundo membro for nulo. Se o segundo membro não for nulo, eu não posso aplicar esse processo. Aí nós vamos estudar isso mais na frente, ok? Quando a gente chegar na equação de segundo grau. Beleza, gente? Isso aqui é só quando o segundo membro for nulo. Beleza?